Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje é dia aqui direto da Fazenda Capoava para a gente conhecer o Fastback Abarth e também o Pulse Abarth 2024. Hoje é dia do Racers Academy, um evento da Fiat para proprietários, para interessados, para concessionárias. Então a gente teve uma experiência muito legal aqui na pista para conhecer os dois carros e também teve uma exposição aqui do modelo preparado da Mopar, carros clássicos e tudo mais. Então bora passar um giro aqui entre todas as novidades da linha 2024, conhecer o Fastback e falar um pouquinho sobre como foi a sensação na pista. Bora lá! E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Bom, então sem mais delongas, bora começar falando desse carinha aqui, né? O Fastback Abarth. O carro foi recentemente anunciado e agora é a vez de mostrar oficialmente para os clientes. O carro está disponível agora nos concessionários já, então bora ver aqui um pouquinho mais nos detalhes do que tem de diferente nesse carro do que a gente já conhecia no Pulse Abarth. Bom, e começando aqui pela frente, né? Bom, tudo igual ao Pulse, né? Ele tem a grade aqui da Abarth, né? Com essa parte aberta aqui embaixo. E ele também tem um detalhezinho vermelho aqui, olha, no splitter dianteiro. Mas quando a gente fala de diferenças estéticas, né, as semelhanças acabam por aí. Porque aqui na lateral a gente percebe bastante diferenças comparado ao Pulse. Porque repara, olha, aqui no Fastback essas molduras são pintadas de branco. Não significa que ela é toda em branco, olha. Se você olha de perto, você repara aqui, olha, que ela continua tendo um plásticozinho aqui na parte de baixo. Mas essas molduras aqui são diferentes de todos os outros veículos aqui da linha Fastback. Então é diferente do T200, é diferente do Impetus, do Limited e tudo mais. Aqui no lateral, né, ele perdeu as tradicionais faixas que vinham aqui no Pulse, então aqui as faixas são apenas opcionais. Nos carros que estão aqui no evento, a gente encontrou alguns com uma faixa bem bonita, né, estilizada aqui da Abarth. Aqui de série a gente tem esse design um pouquinho mais clean aqui na lateral. E na traseira, né, claro, a gente está falando aqui de um Fastback, então a gente tem todo o design aqui da traseira, que é um pouquinho polêmico, né, eu sei. E com essas molduras brancas aqui, essa seção traseira aqui parece ainda maior, então não ficou tão legal assim, mas no preto ficou bom. Apesar de não ter o preto aqui hoje, eu já vi um na concessionária e ficou bem bacana. Aqui na traseira também, né, a gente tem esse novo spoiler traseiro, que é um spoiler bem grande, olha. Ele não é um spoilerzinho fake daqueles baixinhos não, olha. Ele salta aqui bastante na tampa traseira. E eu acho que ele fica legal para compor aqui o design traseiro. O defletor traseiro aqui também, olha, ao contrário do Pulse, que é todo de plástico, aqui também tem pintura. E a saída de escapamento é dupla. E todo o esquema de escape lá atrás também é bem diferente. Na hora que eu estava lá na pista, deu para perceber como que o ronco do escapamento dos dois carros é bem diferente. Cada um com sua própria assinatura e o Fastback, inclusive, é mais alto do que o Pulse. Ainda falando aqui nas diferenças de design, né? O Pulse em todas as suas versões, exceto a preta, ou seja, na cinza, na branca e na vermelha, ele tem a detalhe de pintura Biton, né? Então o teto é preto, desde a coluna B aqui até o teto, tudo em preto. No Fastback não, então ele não tem nenhuma versão com teto preto na coluna. Então repara, olha, aqui nesse branco, o teto é preto, mas só da solda em diante. Aqui no resto da lateral, olha, é tudo branco. E a coluna tem aqui o adesivo na coluna, né, para juntar aqui os dois vidros, né, na coluna B. É uma jogada de design bem comum que a gente encontra também em outros Fastbacks, mas no Pulse é diferente, porque aqui, enquanto a gente tem essa coluna em preto fosco, né, o adesivo, lá no Pulse não. Lá no Pulse ela é pintada de preto. Inclusive, né, falando de Pulse, vou aproveitar para mostrar um pouquinho as diferenças para a linha 2024. Para a linha 2024 do Pulse foram feitas várias alterações lá pelo lado de dentro, mas aqui pelo lado de fora também tem duas coisas que você pode reparar para identificar que é um modelo 2024. Então a primeira é um detalhe bem pequeno, olha, repara. Esse aplique aqui, olha, na lateral das portas, antes era de borracha aparente, agora, olha, ele tem um aplique de plástico preto. Eu acho que é legal porque isso compõe um pouco o design aqui do Pulse, e o Fastback também tem esse mesmo design em preto, que é uma coisa exclusiva aqui desse modelo, né? Ele tem ali o cromado em algumas outras versões. Mas eu acho que isso é legal para dar um visual um pouquinho mais de carro completo aqui para o Pulse. E a outra novidade são as rodas, que são rodas Aro 18, com design novo e que, bom,
Design um pouquinho mais polêmico, digamos assim. Eu pessoalmente não gostei muito da roda aro 18 do Pulse. Acho que ela tem um jeito meio de SUV demais, menos de carro esportivo. E aqui no Fastback a gente também tem rodas aro 18. Bora dar uma olhada lá. Segundo a própria Fiat, essa roda ela é mais larga, com uma tala mais larga do que as outras rodas da linha Fastback. Isso faz com que o carro tenha um pouco menos aquela sensação de carro alto e estreito. Mas sinceramente eu acho que não fez tanta diferença assim. Mas o fato é, a gente tem uma roda preta com esse desenho meio de floco de neve. A calotinha central aqui é exatamente a mesma usada aqui nas rodas do Pulse. E ela sempre tem esse detalhe vermelho aqui em volta. Então independente da cor do Fastback que você tiver, a roda é sempre preta com um detalhezinho vermelho. E os pneus, na época da divulgação lá do Pulse Abarth 2024, a gente tinha visto um pneu Goodyear SUV, Eagle SUV se não me engano, que era um pneu muito ruim, um pneu que inclusive tá com alguns casos de pneu rasgando, tudo estourando e tudo mais. Mas para o lançamento, né, tanto aqui o Fastback com essa roda aro 18, quanto o Pulse 2024 com a roda aro 18 que é opcional, vem equipado aqui com um pneu Goodyear Eagle F1, que é um pneu bem melhor do que o pneu que a gente imaginou que teria vendo as imagens de divulgação. Aqui pelo lado de dentro, Pulse e Abarth Fastback são exatamente iguais. Então é a mesma posição do volante, a mesma posição do banco, os mesmos equipamentos e também o mesmo acabamento. Lembrando que Pulse Abarth 22 e 23, eles têm um acabamento um pouquinho mais simples, né? Essa barra aqui, olha, central do painel, ela tem uma imitação de fibra de carbono, mas é uma textura de plástico duro. E as maçanetas também não tem esse aplique Black Piano igual que tem aqui. E olha, eu falando aqui como um proprietário de um Pulse Abarth, inclusive, eu não gostei da maçaneta em Black Piano, eu acho que não ficou legal e essa textura, né, esse tipo de acabamento prega muito o dedo. Então um lugar aqui que você pega o tempo todo com a maçaneta acaba ficando feio. Mas o detalhe aqui no painel ficou bem bacana, né? Então ele é, além de ser em tecido, ele também é acolchoado, olha, com uma costura dupla e tudo mais. E continua com a plaquinha de identificação da versão Abarth aqui no canto. Então eu pessoalmente achei muito bacana. E junto com essa mudança do acabamento aqui da porta, né, e do painel, a gente também teve a mudança aqui do encosto de braço, né, que é um encosto de braço que mexe, igual ao do Pulse, só que na versão 2024 dos dois modelos a gente tem a costura dupla em couro vermelho. E eu pessoalmente acho o interior aqui muito bacana, mas o que me incomoda aqui é a posição um pouco alta demais de dirigir. Pensando nas versões comuns aqui de Pulse e Fastback, tudo bem, é um carro que tem uma proposta de ser um SUV. Mas pensando em um carro esportivo, poderia ser um pouquinho mais baixo, viu? Mas bora lá pro banco de trás. E apesar do Fastback ter um porta-mala muito maior do que o Pulse, né? Realmente um porta-mala gigantesco, aqui pelo lado de dentro as diferenças são bem mais nos detalhes. Pensando em acabamento, né, o que realmente muda aqui só é esse pequeno aplique em tecido aqui na porta, que a gente tem no Fastback e não tem no Pulse Abarth. E no banco a gente tem uma pequena diferença na forma com que ele é construído, né? Então a gente tem um banco com um ponta H um pouquinho mais alto, né? O assento é um pouquinho mais alto, e o encosto é um pouquinho mais deitado. Então aqui a gente não tem um carro com muito mais espaço para perna, a gente não tem um carro com muito mais espaço para a cabeça, pelo contrário, aqui a cabeça é um pouquinho mais apertado. Mas pensando em viagens mais longas, por conta desse encosto ser um pouquinho mais reclinado, você vai mais confortável aqui no Fastback. E o porta-mala, né? Lembrando, muito, mas muito maior. E de bônus aqui para vocês, olha, Pulse e Fastback na mesma cor. Reparem só os detalhes, ó, caixa de roda, os detalhes aqui da pintura do difusor dianteiro, roda 17 aqui, né, original, não tá com opcional, roda 18 lá. E aqui na traseira, olha, além, é claro, da gente tá falando do Fastback, repara, olha a diferença que faz aqui a pintura na caixa de roda, olha. A traseira do Fastback parece ser bem mais longa aqui, olha, essa seção aqui muito maior. E a pintura do teto, olha, aqui o teto só é pintado da solda para lá, enquanto aqui no Pulse, olha, ele tem essa divisória aqui, olha, na coluna C. Interessante para ver essas duas diferenças. E vou mostrar mais uma vez para vocês. Agora no branco, olha, Fastback e Pulse. Pulse aqui com as rodas aro 18 aqui opcionais, né? Então, mesmo pneu Goodyear Eagle F1 215, 45, aro 18, mas o visual é bem diferente, olha. Repara, Fastback sem faixa, Pulse com retrovisor pintado, Fastback sem retrovisor pintado. E aqui lá na coluna C, olha, coluna C pintada de preto e lá o teto só da solda em diante. E também o difusor aqui, olha, repara, do Pulse tudo preto em plástico, é plástico fosco. Aqui no Fastback, olha, pintado até uma certa parte, plástico fosco embaixo. Aqui saída dupla de escape, mas de um lado só. Aqui saída dupla de escape, um caninho de cada lado. E eu fui convidado pela Fiat para fazer parte aqui do evento e ter a oportunidade de dirigir os dois carros na pista.
E como que foi dividido, né? Na primeira parte a gente fez um teste apenas com o Pulse, mais ali de frenagem, de curva e tudo mais. Então foram basicamente 2 voltas aqui. Na primeira volta a gente arrancou, fez um slalom. Depois desse slalom a gente fez um teste do alce, né, freando ali, fazendo a curva rápido. E depois a gente teve 2 testes também de frenagem, um a 60 km por hora e outro a 80 km por hora. Foi legal para conhecer o carro, né, mas não é a parte mais legal. A parte mais legal mesmo foi a segunda parte do evento, onde a gente conseguiu dirigir cada um dos carros aqui na pista. Isso mesmo, foram 2 voltas. Uma volta no Pulse e uma volta com Fastback. Então, sem mais delongas, vou deixar vocês aqui assistindo um pouquinho da volta do Pulse e eu volto para comentar aqui depois do final dela. A frente esfregando. Esfrega muito, cara. E o duro que destrói os ombros, né? É. Se você quiser no manual, pode ir, cara. É, tô indo aqui. Tô dando certo. Que dizem que aumenta o empuxo, certo? Essa curva aqui que é difícil de traseira, de tração traseira. É. Desligar a gente de frente. Essa baixadinha que eu não gosto, né? É. Ela me dá umas desligadas nervosas. Tem um parceiro nosso que correu na NASCAR, que trampa com a gente aí. Ele falou que nas curvas você apaga, cara. Aham. Força G. Perigo, hein, velho? Quantos apagados os caras não dão em 500 milhas? Pois é. Ah, e desidratado ainda, né? Fica lá sem beber água direito e tal. Uma traseiradinha. Eu quero ver no Fastback se ele é um pouquinho mais esperto de traseira. Traseira trisca pra caramba. Você vai gostar. De Swift dá pra fazer a 110 aqui. Nossa, o Swift aqui virava muito, né? Virava muito. Bom, foi bem legal conhecer aqui o Pulse na pista e o carro que eu dirigi foi exatamente esse aqui, o Pulse vermelho 2024 com rodas aro 18. E o que eu achei da dinâmica do carro? Bom, é um carro alto, de tração dianteira, e ele sai um pouquinho de frente sim. Isso acabou me incomodando um pouquinho, né? Eu já tinha dado algumas voltas aqui em Capoava com o meu Suzuki Swift, e realmente o Pulse, apesar de ter muito mais desempenho, muito mais arrancada, e ser um carro que é, sinceramente, bem bom de curva, o comportamento dele um pouquinho mais dianteiro me incomodou um pouquinho. Mas o que eu fiquei mais surpreso foi na minha segunda volta a bordo do Fastback Abarth. Então vou deixar a volta aí com vocês e daqui a pouco eu volto para comentar um pouquinho mais. Do pneu, mas tô achando o Fastback muito mais na mão do que o Pulse. Muito mais. Caramba, gostei, viu? Gostoso, né? Que diferença! Deixa eu arrastar pra você ver. Sentiu? Aham. Gostoso, né? Ele dá uma contornadinha bacana mesmo. Força G você sente bem mais forte ali atrás. Bem mais forte, não é? O calor tá bem, cara. O pneu provavelmente já tá com muito mais grip se não tivesse tão quente hoje. Olha! Uma traseiradinha.
sente a diferença, a dinâmica dos carros é muito diferente. Essa curva aqui é difícil pra caralho. Ela é muito técnica, cara. Essa curva é do caralho. E essa aqui é só na coragem, mas eu vou de leve. É a zebra, né, filho? Ali você tem que vir com tudo por cima dela pra você fazer. Olha a traseirinha, cara. Fantástico. Eu adorei a dinâmica desse carro. Gostou? Muito melhor do que do Pulse. Aqui. E olha, eu definitivamente não esperava uma dinâmica tão diferente entre os dois carros, mas a verdade é que o Fastback me surpreendeu aqui. É claro, ele continua sendo um carro alto, ele continua sendo um carro que tem um baita desempenho, exatamente como era também no Pulse, mas a dinâmica aqui do Fastback é completamente diferente do SUV menor. Aqui a gente tem um carro muito mais traseiro, então na hora que você aponta na curva, você repara como ele desenha um pouquinho a curva junto com você. Então esse é um comportamento muito legal para a pista. Para a cidade, sinceramente, eu acho que o Pulse é um pouquinho mais seguro, né? Você tem um comportamento um pouco mais dianteiro, é um pouco mais seguro no dia a dia. Mas o Fastback é muito legal, viu? Assumo que me balançou aqui. Eu acho que se eu fosse comprar hoje, talvez eu fosse um Fastback aqui por conta dessa característica um pouquinho diferente de dinâmica. E outra coisa que me surpreendeu aqui no Fastback é o escapamento. O sistema de escapamento é diferente, como eu mostrei para vocês, né? Aqui a gente tem escapamento duplo na traseira, no Pulse a gente tem escapamento único, só de um dos lados. E o escapamento do Fastback é mais barulhento que o do Pulse, viu? Você percebe como ele é um pouquinho mais barulhento e ele tem alguns pipocos um pouquinho mais roucos do que a gente tem ali no Pulse. Eu pessoalmente gostei dessa característica e dá a impressão aqui de um escapamento um pouquinho mais preparado do que o que a gente tem lá no Pulse, que por si só já é um escapamento bem diferente do convencional. Mas agora eu gostaria de fazer um teste um pouquinho mais longo, né? A gente vai pedir esse carro para a Fiat para ficar 7 dias com ele. E aí a gente faz um comparativo aqui realmente no dia a dia, falando um pouquinho sobre consumo, sobre desempenho, porque dizem, de acordo com os números de ficha técnica, que Fastback é um pouquinho mais econômico que o Pulse e também um pouquinho mais rápido no 0 a 100. A gente tem que ver na prática mesmo, colocando os dois lado a lado, para colocar ali a prova. Mas agora que vocês já viram aqui um pouquinho sobre como foi o evento, já viram os carros aqui também, vou dar uma passadinha rápida para mostrar um pouquinho dos carros que eles estavam exibindo aqui no dia de hoje. Bom, e o primeiro carro que a gente tinha exposto no evento aqui hoje era esse 500 Abarth. E ele tá bem modificadinho, né? A gente vê aqui uma roda diferente, o escapamento com a ponteira Kapovic, ele provavelmente tem algumas diferenças ali de performance também. Não dá para saber porque a gente não andou no carro. E eu acredito que seja o modelo brasileiro mesmo. Afinal de contas, a gente tem o som ali convencional, né? Não é central multimídia. A gente tem as lanternas aqui um pouquinho mais antigas, igual o modelo que foi vendido no Brasil. E também câmbio manual. Eu sei que existem alguns 595 aqui no Brasil, 695 e tudo mais, mas acho que isso aqui é um 500 convencional mesmo. E aqui do lado dele, a gente tem um baita de um clássico, né? O Fiat 124 Abarth Rally. Eu, pra falar a verdade, nem sabia que a gente tinha um carro desse aqui no Brasil. Tração traseira, leve, compacto e potente aqui também, né? Afinal de contas, a gente está falando de um carro preparado pela Abarth. E vale ressaltar que esse carro aqui, ele gerou frutos, né? Gerou um filho recente ali nos anos 2010, que é o Fiat 124. O Fiat 124 moderno era um carro também de 2 portas, conversível, baseado no Mazda MX-5 Miata. Um carro que eu felizmente tive a oportunidade de dirigir nos Estados Unidos e, cara, é um carro fantástico. Sem dúvida alguma, o Abarth mais legal que eu já andei, muito mais legal do que o 500 que eu já dirigi, muito mais legal do que o Pulse e do que o Fastback também. Mas esse aqui é o 124 Abarth, um baita clássico, muito legal. E aqui na parte interna do evento, a gente tem um Fastback todo preparado pela Mopar. A gente está falando de um carro com motor 1.3, mas eu acho que isso aqui não era um Abarth, viu? Eu acho que isso aqui era um Fastback Limited que foi preparado. Então, olha, a gente tem alguns detalhes aqui pelo capô, né? A gente tem o cabeçote pintado de vermelho aqui na entrada de ar, na verdade, o intake do carro. Provavelmente a gente está falando de um carro com filtro inbox Cayenne, a gente não tem filtro esportivo, qualquer coisa desse tipo daqueles filtros cônicos que eles já prometeram que vão trazer, mas tem uma preparaçãozinha aqui pela frente. Mas o que a gente percebe que é realmente muito diferente desse carro é o interior, viu? A história aqui é tudo que dá, a começar por esses bancos aqui da Metal Horse, bancos esportivos, e que corrigem ali o pequeno detalhe que eu tinha falado, que ele tem uma posição mais baixa do que os bancos originais. Estou me sentindo muito melhor aqui nesses bancos. Aqui do meio a gente tem esse Santo Antônio, né, esse roll cage aqui, só intermediário, para proteger o carro em caso de capotamento. E ali atrás, olha,
a gente não tem absolutamente nada. O carro foi totalmente depenado ali na parte de trás. Aqui na parte da frente, né, a gente percebe que ele não tem forro de teto, mas eles mantiveram aqui o forro de porta e também mantiveram todo o painel. E a gente percebe que esse carro aqui não é um Abarth, primeiro, né? Ele tem a almofada aqui do airbag diferente e a gente também não tem os mesmos detalhes de acabamento que a gente tem lá no Fastback Abarth. Provavelmente é um conceito que foi construído antes desse lançamento aqui do Fastback Abarth, né? Provavelmente alguma coisa que eles já estão preparando ali há um pouco mais de tempo. E pelo lado de fora, né, a gente também tem algumas mudanças além do motor. A gente tem aqui rodas OZ, aro 18, bem bonitas, super leggera, e a gente tem pneus semi-slick da Delint. Interessante, né? Ele tá com essa plotagem branco fosco aqui, que dá um visual interessante pro carro. Tá com as faixas da Abarth aqui, igual que tem lá no Pulse, né, que não tem aqui na linha Fastback, pelo menos não de fábrica, né, original. E repara, olha, esse carro aqui, olha, tá pintado numa cor que não existe na linha Fastback. É um vinho meio marrom. Cara, eu acho que é a mesma cor que a gente encontra no Cronos, que eu acho que não tem mais, mas teve no Cronos até pouco tempo atrás. Queria ver como que esse carro era originalmente, provavelmente numa cor bem bacana. E a última coisa desse evento que eu achei muito legal são essas caixas aqui, que você vai pensar, pô, é só uma caixa de madeira, o que tem de legal nela, né? Mas olha, ela já tem falando aqui, olha, sobre o kit de performance, um acessório de fábrica que a Fiat vai lançar em breve aqui para o Abarth, tanto para o Pulse quanto para o Fastback, e que vai ter um remap com mais potência, vai ter escapamento diferente, realmente bem interessante. Eu estou curioso para ver o que vai ter nesse kit. E, sinceramente, inclusive, bem tentado a colocar no meu carro, porque esse kit você vai instalar na própria concessionária, é um kit original, não é de fábrica, né, mas é original Fiat, um acessório original Mopa, e que você não perde a garantia na hora que você instala ele. Promissor. Eu acho que eu nunca vi nenhum carro nacional com algo parecido desse jeito. Então, com esse belo pôr do sol aqui direto da Fazenda Capuava, a gente termina o nosso vídeo aqui direto do Abarth Racers Academy, né, o primeiro evento desse tipo que a Fiat organizou. Eu estou com muita vontade de saber como vão ser os próximos eventos, inclusive espero muito que eu seja convidado. E a linha Abarth vai crescer no futuro, né? A gente já tem aqui 2 carros, né, Pulse e Fastback. Em breve a gente provavelmente vai ter o Cinquecento e, segundo a Fiat, talvez até outros carros, né? Bem interessante, né? Uma marca que está investindo tanto em esportividade quanto a Fiat. Vale ressaltar, inclusive, que Pulse e Abarth, em pouco mais de um ano de venda, né, até agosto de 2023, já tinha vendido 2.000 unidades, um número que é realmente impressionante para um carro esportivo e de nicho. O Fastback, né, com esse visual um pouquinho mais tradicional, né, sem faixa ali e tudo mais, talvez tenha um potencial de vender ainda mais. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda aqui nos comentários alguma dúvida que vocês ficaram sobre os carros. Inclusive, se tiver algum detalhe específico que vocês querem saber sobre o Pulse e sobre o Fastback, para a gente gravar em um próximo vídeo, quando a gente tiver uma oportunidade de ficar mais tempo com os dois, manda aqui nos comentários e a gente coloca na nossa listinha para responder quando a gente for gravar. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.